O Brasil é um país com dimensões continentais, com uma rica diversidade de espécies e ambientes. Das 1.919 espécies de aves, estima-se que cerca de 10% são espécies migratórias. No entanto, o conhecimento sobre o comportamento e a ecologia dessas espécies ainda é escasso. E em um país do tamanho do Brasil, são altos os custos para o monitoramento das espécies. Mas uma boa notícia é que podemos contar com a ciência cidadã como uma importante ferramenta que contribui para o conhecimento sobre as aves e que tem se espalhado pelo mundo. E no Brasil surgiram várias iniciativas nos últimos 10 anos que seguem o conceito de ciência cidadã. O Avistar, por exemplo, que iniciou em São Paulo em 2005, já se espalhou por 8 estados brasileiros. O Wikiaves, um site puramente brasileiro, atualmente possui mais de 32 mil usuários e detém a maior coleção de imagens de aves brasileiras. Outra plataforma, o eBird, também é muito popular e aparece como uma das ferramentas mais usadas, que cresceu exponencialmente nos últimos anos. Esses dados têm contribuído para a geração de conhecimento sobre o comportamento das aves, como por exemplo sobre dieta e migração. No entanto, os cidadãos cientistas estão atualmente concentrados em apenas algumas regiões do país. Esses dados podem ser muito úteis para entender o efeito da urbanização nas aves migratórias, uma vez que muitas espécies utilizam parques urbanos para se reproduzir. Em São Paulo, as espécies que se reproduzem nos parques urbanos chegam nas manchas verdes entre o final do mês de agosto e o começo do mês de setembro. Ficam por ali até o final do período reprodutivo, quando partem para uma nova jornada migratória, no final do mês de março e começo do mês de abril. Quando essas espécies estão pelas cidades, elas estão distribuídas por toda a região. No entanto, existem algumas espécies que são mais exigentes quanto à cobertura arbórea, enquanto que outras não são tão exigentes assim. Espécies, por exemplo, como o bem-te-vi rajado, precisa de uma cobertura arbórea de 10 hectares, enquanto que, por exemplo, a tesourinha pode ocorrer mesmo em ruas arborizadas. É possível ver essas informações por toda a distribuição das espécies nos próximos mapas. A ciência cidadã mostrou-se eficiente no fornecimento de dados sobre a agenda migratória e uso de habitat em áreas urbanas. É importante que a prática seja disseminada por todo o país e que esses dados também sejam utilizados mais pelo meio acadêmico. Muito obrigada.